Hans Landa sabia que a Emanuele era a Xoxana? Um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo sobre Bastardos Inglórios e dentre os comentários desse vídeo, uma pessoa tinha comentado que o Hans Landa sabia que a Xoxana era a Emanuele, mas que ele não fez nada contra ela porque ele já tinha a intenção de acabar com os Na. E quando eu li aquilo eu fiquei, gente, o quê? O quê? Porque a minha opinião a respeito disso é que Hans Landa sabia que a Emanuele era a Xoxana? não, o Hans Landa não sabia que a Emanuele era a Xoxana. Deixando claro que eu não sou nenhuma especialista, não sou cinéfila, não sou uma pessoa que trabalhou na produção do filme Bastardos Inglórios, mas eu assisti esse filme muitas vezes e o que eu vou falar aqui é só a minha opinião de uma pessoa que assistiu esse filme muitas vezes. E é isso. Se você concorda ou discorda, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler a sua contribuição a respeito desse assunto tão importante. Então vamos lá. Por que eu acho que o Hans Landa não sabia que a Emanuele era a Xoxana? Vamos começar esse vídeo falando quem é cada um. O Hans Landa é um Na que tem o serviço cruel de ir atrás de fugitivos. Então, ele vai também atrás de pessoas que podem possivelmente estar escondendo fugitivos. E a Xoxana, depois Emanuele, é uma judia. Pois bem, no início do filme, nós acompanhamos a ida do Hans Landa até a casa da família do seu Lapadite, que era um suspeito de esconder uma família fugitiva. Chegando lá, o Hans Landa se mostra muito amigável, meio que, eu tô aqui só fazendo o meu trabalho, não quero prejudicar a sua família, não quero que vocês tenham problemas, eu só quero fazer o meu trabalho. Então, por favor, me ajude a fazer o meu trabalho e ninguém se machuca, sabe? De uma forma bem amigável, aparentemente gentil, deixando claro que ele estava ali muito certo do que ele queria fazer, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ele finalmente bota as garrinhas para fora e acaba fazendo o seu Lapadite confessar que, de fato, ele estava escondendo uma família fugitiva ali na casa dele. E aí, o Hans Landa faz um teatrinho, né? Manda os Na entrarem para tirarem a vida da família ali, sem fazer nenhum barulho suspeito que os fugitivos ouvissem e entendessem que eles estavam a par de que eles estavam ali escondidos. E aí o Hans Landa realmente tira a vida de quase todos daquela família, deixando um sobrevivente, que é a Xoxana, essa menina judia que, se eu não me engano, quando é dito no filme, né, no início, ela tem uns 14 anos de idade, ou é 13, então é assim, uma adolescente, né? Então ela não perde a vida como os familiares dela perdem, e ela consegue fugir, ela sai correndo do local lá onde ela estava escondida, na casa do seu Lapadite, e o Hans Landa vê ela fugindo, aponta aquele negócio lá para ela, só que ele não atira. E aí você pode pensar, uai, por que ele não atirou? Por que ele não atirou? É porque ele é bonzinho? É porque ele queria deixar aquela menina ter uma chance de viver? Gente, se você assiste o filme todo, você sabe que ele não ia ter essa bondade com uma judia, né? Ele não ia ter toda essa consideração por uma menina judia. Então, por que ele deixou ela fugir? É porque ela estava longe demais? E por que ele não foi atrás com os outros né? Por que ele não foi atrás dela? Gente, eu acho que o motivo é bem simples. Ela era uma adolescente que estava correndo, claramente judia, naquela época em que os Na dominavam ali toda aquela área. Isso é o que eu entendi assistindo o filme. Por que ele não, de longe, nela? O que eu acho, aqui interpretando a cena, tendo eu assistido o filme, é que ele não atirou contra a Xoxana enquanto ela corria, primeiro porque estava muito longe para que ele tivesse certeza de que o tiro seria certeiro. E segundo, porque ela era apenas uma adolescente. Isso significa que ele ficou com dózinha dela? Não.
Isso significa que ele sabia que ela não iria muito longe, né? Ele deduziu isso, acredito eu, né? Que ela não iria muito longe. Ela estava ali num território que estava sendo dominado por nazis, gente. Então, eu acredito que foi meio que, sabe, algo que ele pensou, tipo, essa menina não vai muito longe, ela não vai ser pega por mim, mas vai ser pega por outros, não. Então tá de boa, deixa ela ir, deixa ela fugir, porque ela não vai muito longe. Pra mim, é muito claro que ele só não atirou nela por isso, porque era muito óbvio que ela ia ser pega sendo só uma menina perdida, judia, num território dominados por Ná. Então não foi bondade da parte dele. Foi meio que, eu não vou gastar nem minha bala porque tá longe demais, deixa que outros caras pegam ela e dá fim nela. Eu acho que meio que foi isso, gente. Eu entendi dessa maneira. Então não foi porque ele foi bonzinho com a Xoxana. Agora nós vamos para outra parte da história, que é com a Xoxana adulta, tendo agora o nome de Emmanuelle. Porque, segundo o que ela conta, ela é adotada por um casal de franceses e ganha essa nova identidade, esse novo nome. Só que aí, enquanto a Xoxana, já Emmanuelle, adulta, tá vivendo a vida dela, infelizmente ela tem a não sorte de esbarrar com o Hans Landa por conta de um soldado alemão que acaba se interessando pela Xoxana, pela Emmanuelle, e insiste em querer que o cinema que ela possui seja o cinema que vai passar o filme dele, né, desse jovem soldado alemão que se tornou meio que uma estrelinha na época por conta do servicinho que ele fazia. E aí, por conta do cinema dela ser esse possível cinema a ser escolhido para passar esse filme alemão, o Hans Landa quer porque quer conversar com a Emmanuelle. E é óbvio que ela fica super tensa, mas ela tenta parecer o mais calma possível, o mais tranquila possível. E na conversa, o Hans Landa, por mais que pareça normal, é muito intimidador. Então ele fica fazendo várias perguntas para ela, o que parece super normal, já que ele quer que o cinema seja o melhor possível para passar esse tal filme, né? Pelo menos é o que aparenta naquele momento ali. E aí ela fica super tensa. Aí tem um momento da conversa, que é já no finalzinho que eles estão conversando, que ele fala: eu ia te falar uma coisa, ia te perguntar uma coisa. E aí ele fica em silêncio, aí ela fica assim, também tensa em silêncio. Aí fica aquele olhar, tipo assim, um olhando pro outro, meio tenso. E aí ele fala: mas agora eu não lembro o que é que eu ia te perguntar, o que é que eu ia falar. Não deve ser importante não. E aí ele se manda. E aí ela fica na mesa, né? E aí depois ela desaba, né, gente? Ela fica super tensa, começa a chorar, porque imagine o pavor, né? Primeiro que ela tava ali em frente com o homem terrível que fez o que fez com a família dela. E o medo, né, da possibilidade de reconhecer ela, saber quem ela era. E aí, vamos para essa cena, gente. Será que o Hans Landa reconheceu a Xoxana, sabia que a Emmanuelle era a Xoxana? Gente, eu acredito que não. Primeiro porque ele nem viu o rosto da Xoxana, ele não viu o rosto dela, ele viu ela correndo, então ela não estava de frente para ele não viu o rosto dela, gente. Ele viu ela correndo, ele viu as costas dela correndo ainda por cima, não estava nem perto. Então como é que ele ia reconhecer o rosto dela naquela conversa, gente? Não tinha como ele reconhecer o rosto dela. Seja lá o que ele ia perguntar, que ele esqueceu. Eu, pelo menos como telespectadora, deduzi que ele ia perguntar alguma coisa que tinha a ver com o cinema, né? Com o que ele veio para ali para conversar. Não a ver com algo do tipo, eu te reconheci, eu acho que eu conheço você de algum canto. Sendo que ele não viu o rosto dela naquela situação em que ela foge. Ele só viu ela de costas. Agora, se tivesse acontecido dele ter visto ela naquela situação na casa do seu Lapadite, ter visto o rosto dela, aí sim faria todo sentido de se imaginar que ele poderia ter reconhecido ela lá da casa do seu Lapadite. Faria todo sentido. Porém, gente, ele não viu o rosto dela. Ele viu ela correndo muito longe. Ele viu ela correndo embaixo, assim, na parte de baixo da casa. E viu ela correndo quando ela já estava muito longe também. Então, não tinha como ele reconhecer o rosto dela. Então, seja lá o que ele queria falar para ela, eu acho que seria algo em relação ao cinema dela, e não algo do tipo, eu lembrei de você, eu sei quem você é. Não acredito. E por mais que a Xoxana Emmanuelle tivesse muito nervosa naquele momento que estava conversando com ele, ela poderia muito bem transparecer esse nervosismo, dando a ele a ideia de que ela só estava nervosa porque estava ali, né, diante de um cara muito importante, que estava analisando a possibilidade do cinema dela ser ou não o cinema ideal para passar o filme né? Então,
Ele poderia muito bem ver o nervosismo dela, entender que ela estava nervosa, mas imaginar que era por conta do cinema. Não imaginar que era por conta dela ser judia, né? Por que ele imaginaria isso? Não faria sentido. Então, não tinha como eles saberem que ela era judia. Ela estava com os documentos dela bem certinho e não tinha como eles descobrirem. A não ser que eles fossem muito a fundo, mas pelo menos pelo que é mostrado no filme, isso não acontece. Agora vamos para a terceira cena do filme, que para mim essa cena é a prova de que o Hans Landa realmente não sabia que a Xoxana, ou melhor, que a Emanuele era a Xoxana, que é a cena da estreia do filme no cinema da Xoxana. No início desse momento, acontece a cena do Hans Landa encontrar os bastardos e a atriz, a Brigitte, né, que faz parte ali do plano dos bastardos contra os Ná. E nessa cena, o Hans Landa tá meio que atuando, fingindo que não sabe do plano dos bastardos e da Brigitte, sendo que ele meio que debocha muito, fingindo que não sabe de nada, né? Ele tá fingindo que não sabe do plano dos bastardos, fingindo que não sabe que ali é os bastardos e que a atriz tá contra os Ná, mas ele deixa claro de forma irônica e debochada de que sim, ele sabe que eles estão ali planejando um ataque contra os Ná, mas ele debocha muito, ele faz parecer que não sabe, quando na verdade ele sabe, né? E aí, beleza, depois que termina essa conversa, ele faz os soldados lá, que estão por dentro do plano dos bastardos, pegarem os bastardos, e aí ele sai, ele leva, na verdade, a Brigitte, né, a atriz, ele leva ela para conversar, né? E é nesse momento, gente, que para mim fica muito claro de que ele não sabia que a Emanuele era a Xoxana. Porque, veja bem, quando ele descobre que a Brigitte, a atriz alemã, é uma espiã que está contra os Ná, ele fica muito revoltado. Aí você pensa, nossa, mas ele ficou revoltado porque ela é uma alemã que está contra alemães? Eu não interpretei dessa forma, né? Você pode ter interpretado dessa maneira, e faz sentido você interpretar dessa maneira, mas eu não interpretei que ele ficou com muita raiva da Brigitte por ela ser alemã e ter traído a Alemanha. Não, eu não interpretei dessa forma. Eu interpretei que a raiva dele contra a Brigitte foi por ela ter enganado ele, por ela parecer ser apenas uma atriz e, na verdade, ser uma espiã e dele não saber disso. Entendeu? Então, foi por ela ter enganado ele por muito tempo que eu acho que ele ficou com muita raiva dela. Então, quando ele descobre que ela, na verdade, é uma espiã, que estava ali a favor dos que estavam contra a Alemanha, eu interpreto que ele tenha ficado tipo, eu não acredito que eu fui enganado. Eu não acredito que ela me enganou. Enganou eu, que sou um investigador, que sou caçador de judeus, que sou um espião maravilhoso, que eu sou um investigador incrível. Como é que ela me enganou? Eu não levei a raiva do Hans Landa pela Brigitte como algo do tipo, ela traiu a Alemanha, ela enganou a Alemanha. Eu levei a raiva dele para o sentido de, ela traiu o Hans Landa. Então, para mim, a raiva que ele teve tão grande da Brigitte foi por ela ter conseguido enganar ele, que é um investigador tão exímio, entendeu? Então, acho que isso afetou o ego dele de grande investigador. Eu acho que foi isso que deixou ele com muita raiva, com muita ira. Então, assim, resumindo, eu acho, pelo que eu assisti, que ele ficou com muita raiva da Brigitte, uma raiva assim fora do comum, descomunal, uma raiva que não inegociável, porque ele se sentiu enganado, porque ele se sentiu burro de ter sido enganado pela Brigitte, porque ela se passou como uma delicada atriz que estava simplesmente ali para aparecer como glamurosa dentre os alemães, mas que na verdade era uma espiã que estava contra a Alemanha. Então, ele não ter percebido isso antes, mais cedo, né, porque ele descobriu, mas não descobriu tão cedo, foi algo que mexeu com o ego dele de investigador, algo que fez ele ficar com raiva, ele se sentiu burro, talvez, ou se sentiu enganado, porque ela acabou ferindo o ego dele de grande investigador. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com ele saber ou não que a Xoxana, que a Emanuele era a Xoxana? Gente, por que eu acho que isso é a prova de que
ele não sabia que a Emanuele era a Xoxana. Porque isso mostra que o Hans Landa é muito vaidoso, gente. Ele é muito cheio de si. Isso mostra que ele jamais ia deixar ser enganado. Ele jamais ia deixar uma pessoa que ele deveria capturar como grande investigador, né, no caso uma judia, enganar ele ou se safar, vamos dizer assim. Ainda assim, sabendo que o plano da Emanuele ia ajudar, né, ia meio que se juntar com o plano dos bastardos, eu não acredito que ele deixaria ela se safar. Até porque eu acredito que ele nem sabia do plano da Emanuele, assim como também os bastardos não sabiam, né? Então, o plano da Emanuele, só quem sabia era ela e o namorado dela, que agora eu não lembro o nome dele. Só eles dois sabiam do plano, né? Que acabou coincidindo com o plano dos bastardos, mas eles não sabiam do plano um do outro. E o Hans Landa não sabia. Vocês acham mesmo que se o Hans Landa soubesse que a Emanuele era a Xoxana, ele deixaria ela parecer que enganou ele, né? Ah, não, mas ela não teria enganado ele só teria fingido que ela enganou ele para ela colaborar com o plano dele de ser contra os Nar. Mas, gente, de qualquer forma, ele fazendo isso faria ela pensar que ela conseguiu enganar ele. E eu, entendendo o quão grande é o ego do Hans Landa, penso que ele jamais aceitaria se passar como alguém que foi enganado. Então, por conta desse ego do Hans Landa, de grande investigador, de se achar tão bom no que ele faz como investigador, eu duvido muito que ele deixaria passar a Xoxana, uma judia, como uma pessoa que conseguiu enganar ele. Por mais que ele soubesse, ah não, mas eu sei que ela é a Xoxana. Ele não permitiria que ela pensasse que ela conseguiu enganar ele, porque ele se sentiu atacado quando ele descobriu que a Brigitte enganou ele. Então, nunca que ele ia deixar a Xoxana, que nem alemã diferente da Brigitte, né, que é judia, enganar ele, pensar que enganou ele, porque o ego dele de grande investigador não permitiria isso. Bom, gente, então esse é o motivo pelo qual eu afirmo e acredito que o Hans Landa não sabia que a Emanuele era a Xoxana. O Hans Landa, segundo o que o filme mostra, é muito vaidoso, é muito orgulhoso, é muito cheio de si. Ele não admitiria que uma judia pensasse que enganou ele. Então, se ele não deixaria ela pensar que ela conseguiu enganar ele, é porque ele sequer sabia quem ela era. Então, ele é vaidoso demais para isso, gente. Ele não deixou nem a Brigitte, que era alemã, sair ilesa. Vocês acham que ele ia deixar a Xoxana, que é uma judia, pensar que conseguiu enganar ele? Ele não ia deixar a Xoxana pensar que enganou ele, gente. O ego dele é tão grande que ele não poderia deixar a Brigitte sair ilesa porque ela conseguiu enganar ele. Então, ele se sentiu, né, com o ego ferido demais. Então, óbvio que ele não ia deixar a Xoxana sair ilesa, assim como ele não deixou a Brigitte sair ilesa, gente. Então, para mim, isso deixa muito claro de que, de fato, o Hans Landa não sabia que a Emanuele era a Xoxana. Ele tem um ego grande demais para deixar pensarem que ele foi enganado. Mas diz aí se você concorda ou discorda comigo nos comentários.